João 5, a cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que estas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Testemunhos a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que meu Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor, mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei o que ele me diz a respeito de, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho ao meu favor ainda mais forte do que o que João deu. As coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que me enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me receberam. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem bem.
Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o seu único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Forte, João. Quer ser curado? Senhor, ninguém me coloca no tanque. Assistam The Chosen, essa passagem é linda, linda, linda no seriado The Chosen. Os Escolhidos deve estar no Brasil desse jeito. Vale muito a pena essa passagem. Eu acho que a gente já assistiu umas 5 vezes, agora a gente está assistindo com o Davi pela segunda vez e eu acho que eu choro todas as vezes. Uma mente presa num lugar, essa mente ela estava condicionada nessa prisão. O cara estava condicionado a pensar na prisão dele. E detalhe, Jesus perguntou, você quer ser curado? O cara falou, Senhor, ninguém me coloca no tanque. Ele não respondeu, eu quero. Porque a mente dele já estava aprisionada. E detalhe, ele colocou a culpa no próximo. Senhor, ninguém me coloca no tanque. Então ele transferiu a responsabilidade. Nem todos querem mudança. Jesus ele simplesmente ignora a desculpa. No The Chosen tem uma parte diferente, porque ele tenta explicar o sentimento envolvido com isso. Tem aquele negócio, o quê? Como é que chama? Não vou lembrar também, para romantizar. Para romantizar, enfim. Até por causa do teatro, para não ficar só... Teatralizar não é esse nome, né? Esqueci. Não sei o que lá, liberdade poética, liberdade poética, acho que é alguma coisa isso. do tipo. Então, ele muda um pouquinho isso daí para dar o sentimento, para dar o entendimento do que simboliza essa passagem. E olha o que ele fala, o que Jesus fala. Você estudar demais, você saber tudo, não vai representar a tua salvação. Porque, na verdade, os fariseus, eles sabem muito, sabem tudo, só que quando alguém chega para ele, nossa, como você sabe bastante, você é o pica das galáxias, cara. Ah, que isso, eu estudo pouco só, eu sou o pica mesmo. Quando você busca o orgulho, quando você busca o elogio, e se você traz esse elogio para você de uma forma, como que eu posso dizer? De uma forma, mesmo que você tente falar, não, mas eu sou assim mesmo. Então, assim, leve isso para Deus. É o que Jesus diz. Não busque elogios para você, mas para o Pai. Jesus ele não veio só para curar as pessoas. Não veio só para salvar a vida das pessoas fisicamente. Ele veio para transformar a sua vida, transformar a minha vida, e ele veio para nos dar a autoridade. Jesus nos deu autoridade. Ele deu essa autoridade para a gente. É que nós não nos sentimos merecedor. Eu não me sinto merecedor. Eu tive um encontro, eu pedi esse encontro por 3 anos com Deus. Eu estudei, acho que mais de 10 anos a Bíblia. E eu sempre estudava, eu acreditava pelo que eu via, não pelo que eu cria. Eu pedi um encontro. Por 3 anos eu orei pedindo. Deus me permitiu ter esse encontro no dia 22 de janeiro de 2025. Deus me permitiu esse encontro. Eu senti toda a autoridade que o Pai tinha me dado. Mas o tempo vai passando, eu vou me sentindo imerecedor, a carne me trouxe de volta, eu me sinto imerecedor do Pai. Porque eu sou imerecedor. Eu não mereço do Pai. Só que Deus, porque ninguém merece. Só que Deus, mesmo assim, de graça, Ele derrama a sua graça em nós. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu quero dizer que Deus te ama. Eu quero te dizer isso. Deus te ama. Deus ele quer o seu bem. Deus quer a sua felicidade nele. Não é ser a felicidade pela felicidade. Não é a felicidade de ganhar um carro, a felicidade de... Deus quer isso também. Mas isso depende muito de você. Eu costumo dizer o seguinte, Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Deus não vai conseguir fazer a sua parte.
Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Nossa, Marcinho. Hã? Todo machucado. Ah, é. Faz parte. Do Gil. Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Foi minha esposa, gente. Tem a Lei Maria da Penha e a Lei João da Moca. Por favor, no Brasil você quer do João da Moca. E aqui, qual é a lei para isso daí? João de la Moca. João de la Moca. Então, assim, nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Se vocês tiverem pedido de oração, deixe os pedidos de oração. Nós terminamos a live, nós oramos por vocês. Se tiver algo para acrescentar para o canal, para o nosso aprendizado, a gente vai receber de braços abertos. Nós queremos crescer com vocês em Cristo, porque nós somos uma grande família. O objetivo aqui é ser uma grande família, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, fazer parte do Família Real é muito além de se inscrever nesse canal, é você trazer realidade para a sua vida, é você entender que aqui a gente não está fazendo... Como é que eu acabei de falar agora? A gente está... liberdade poética. A gente não está com liberdade poética aqui, nós somos assim mesmo. Eu roubo o café dela, ela briga comigo dizendo que não é o Joey do Friends, o seriado bem legal também. Outra coisa que eu tenho para dizer. Quem gosta de conteúdo com amor, sigam o professor Luiz Saião. Esse cara tem um canal no YouTube que eu não sei se chegou a 300 mil inscritos. Esse cara deveria ter mais de 1 milhão de inscritos. Mas ele tem bastante views. Ele tem bastante views? Esse cara deveria ter, no mínimo, 1 milhão de inscritos. O professor Luiz Saião, ele é um cara que ele não busca só o conhecimento. Ele é um cara que busca o conhecimento com amor. É verdade. Eu sinto isso nele. Orem por ele. Ele está precisando de oração. Esses dias ele estava na UTI. Ele me viu algumas vezes, eu conversei com ele algumas vezes, mas ele não me conhece. Eu gostaria de ser amigo pessoal dele, porque eu teria muito que aprender, mas infelizmente, quando eu estava tentando me aproximar, eu já estava saindo do Brasil. Mas o professor Luiz Saião, esse cara, ele é um cara que ele realmente estuda muito a Bíblia e ele realmente ama o que ele faz. Eu sinto isso nele. Então, hoje, The Chosen, seguir o professor Luiz Saião. Friends, para vocês entenderem que a Caroline, ela doesn't share food. Ela não divide comida. Porque ele sempre rouba a melhor parte para ele, tá? Só para vocês entendam. Eu deixo sempre a melhor parte para o final. Quando eu dou uma deslizada, a melhor parte foi. Sim. Eu acho que ela tá deixando aquilo porque ela não gostou. Então eu vou lá e pego. Mas eu pego não porque eu tô tentando fazer um favor para ela, entendeu? Uhum. Depois que eu aprendi isso, aí já às vezes era meio de sacanagem. E ler a Bíblia. São as tarefas de hoje. Ler a Bíblia sempre. Nós estamos aqui lendo a Bíblia para vocês. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se vocês tiverem dificuldade para entender a Bíblia, a gente lê, no final a gente dá uma palhinha, esse que vos fala, dá uma palhinha a respeito do tema muito superficial, um assunto mais profundo com o professor Luiz Saião. Seguir esse canal é fazer parte dessa família, e é muito além disso entender que nós somos uma família. Então, deixe pedido de oração, escreva o que você precisa, nós vamos orar, nós vamos orientar. Eu trabalho com finança, o canal também tem um tema voltado para finança, tem uma página aqui, como é que chama? Tem uma playlist. Tem uma playlist aqui que a Caroline separou para finança. Se tiver dúvidas, podem perguntar lá também. E nós amamos vocês em Cristo. Deus abençoe vocês, tenha uma excelente meio de semana. Tchau, pessoal!